Olá, eu sou Janaína Cunha, de Recife, sou cake design. Vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho da nossa cultura. Nós usamos lá em Recife muito o bolo tipo rocambole, mas está sendo um novo formato agora para a gente, que é o naked de bolo de rolo. Então, basicamente, o que a gente usa para fazer ele? É a manteiga, o açúcar, o trigo, as claras e as gemas. É isso que a gente vai utilizar hoje para fazer esse bolo para vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar logo a manteiga. O açúcar. Vai colocar para bater. Pode bater na velocidade alta que não tem problema. Assim que ele atingir um ponto mais cremoso, a gente vai acrescentar as gemas. E ela já deve estar peneirada, ok? Separada. Vou acrescentar agora as gemas, tá? Não precisa diminuir a velocidade, continua na mesma velocidade, ok? Aqui a gente vai acrescentar agora. Vai trocar e vai colocar as claras para bater em neve, certo? Bem, aqui a gente já tem o açúcar com a manteiga e as gemas, tá? A gente vai colocar agora o trigo e por último a gente vai colocar as claras em neve. A gente vai mexer com o fouet, tá? Como ela é uma massa um pouco mais seca, enquanto você não coloca as claras, fica um pouco difícil para mexer. Mas o ponto é esse mesmo. Quanto mais firme essa massa ficar, melhor será o resultado final, certo? Então não posso bater muito na batedeira essa massa. O que vai acontecer? Eu vou ter uma massa mais líquida, ela não vai ficar uma massa mais firme. E aí, com certeza, ela vai, quando você vai levar para o forno, você vai tirar ela, vai ter uma massa mais solada, tá? Você incorpora todo o trigo na massa antes de colocar as claras. Porque aqui eu posso bater bastante, mas quando eu colocar as claras eu já não posso mais bater muito, porque senão eu vou desandar com essas claras que estão em neve. Agora eu vou colocar as claras. O trabalho aqui agora vai ser incorporar toda a clara, tá? O que vai dar leveza a essa massa são essas claras. Vamos lá? Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu tenho uma massa firme, ok? Observe que ela não cai de vez, ela solta pesada, tá? Então, eu vou colocar em média uma colher de arroz grande, numa forma de pizza, ok? Essa forma aqui, você vai utilizar toda vez que você quiser fazer o bolo, no formato do naked, ok? Então, quando for fazer ele no formato de rocambole, a gente já utiliza outra forma. Espalha sempre tirando o excesso do centro da forma. Para quê? Para que ele não fique, quando assar, a parte do meio mais alta. Eu tenho que uniformizar toda essa massa. Pronto. Eu estou trabalhando aqui para montar um bolo em média de 15 centímetros. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com a forma de 20 para montar um bolo menor de 15. Que aí você vai cortar a lateral do bolo e deixar ele todo retinho
como a gente vai mostrar no final para vocês, tá bom? Agora eu vou levar para o forno, em média de 180 a 200 graus. Eu tenho que observar o ponto dessa massa. Então, assim, o pessoal fala assim, cada forno é igual o marido, né? Cada um tem o seu. Então, é assim que funciona. Não adianta dizer para você, olha, assa 10 minutos, assa 10 segundos. Não, forno é realmente igual ao marido, cada um tem o seu. Mas a gente vai colocar em média de 180 a 200 graus e vai observar. Quando ele começar a perder o excesso de brilho, ele está no ponto, certo? Então, a gente vai colocar, vocês observam que sempre a massa é uma massa brilhosa. Quando a gente retira do forno, ela está opaca, sem brilho. Então, eu vou mostrar o ponto, ela com brilho. E quando retirar do forno, vocês vão ver que ela perdeu o excesso do brilho. E ela também solta um pouquinho da lateral. Lembrando sempre que a forma ela tem que estar untada e enfarinhada. Só que para untar, assim, a gente unta sempre com manteiga. A mesma manteiga que a gente colocou na massa, essa é a manteiga que a gente também vai passar na forma e faz enfarinhar. Tira o excesso do trigo e depois coloca a massa dentro dela, porque aí ela não cola e o bolo sai com mais facilidade. Então a gente já tirou, né, as formas de pizza do forno. Então vocês observaram que quando a gente colocou, ela estava com um brilho intenso. Agora ela já está fosca, ok? Então esse é o ponto. Soltou a lateral, perdeu o excesso de brilho, ela tá bom. Não precisa demorar muito com ela no forno. O que é que vai acontecer? Ela vai virar tareco. A não ser que você queira comer um tarequinho, que é uma delícia também, mas o objetivo não é tareco, é bolo de rolo, certo? Aqui eu tenho a goiabada, tá? Goiabada em creme. Algumas pessoas me perguntam assim, Janaína, você faz a goiabada, você compra a goiabada? Depende, se você quiser ter mais trabalho, você compra a goiabada, descasca, vai pro fogo, faz o doce. Mas como a vida de confeiteira não é fácil, a gente não tem muito tempo para tudo isso, então o que é que a gente faz? A gente já compra a goiabada em creme. Ah, Janaína, mas não tem goiabada em creme na minha cidade. Não tem problema. Você vai fazer o quê? Você vai comprar o tablete da goiabada em barra, vai levar pro fogo, vai derreter com água, vai ficar um creme bem pastoso assim como esse, tá? Esse é o creme que a gente precisa. Lá em Recife a gente usa muito com a goiabada, mas aí quem vai definir o creme que você quer usar é você. Então aqui que a gente não pode esquecer. Sempre, quando eu tiro minhas formas do forno, o que é que eu faço? O primeiro passo que eu faço, eu escondo uma. Porque se eu não esconder uma, eu vou passar goiabada em tudo. Então assim, eu preciso de uma forma sem goiabada, sem nada, tá? Essa é a que eu escondo. Eu escondo de mim, porque senão eu passo goiabada em tudo. Essa aqui não pode estar com goiabada. E essa aqui é que a gente vai fazer a sequência de colocar a goiabada. Então a gente vai pegar, eu sempre meço com a concha, tá? É uma concha cheia de goiabada. Depois pego uma espátula, aquela comum mesmo de cortar bolo. E vou espalhando a goiabada. Uma dica que eu dou nesse momento aqui é vocês fazerem o seguinte. Quando a gente for empilhar, o que é que eu faço? Eu não vou fazendo logo e vou botando a goiabada e vou empilhando. Não, eu deixo descansar um pouco para que a goiabada cristalize, crie uma película protetora. Porque se eu começar a pegar do jeito que está aqui, passei a goiabada e empilhar um em cima do outro, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a andar para o lado. Então, vai cair tudo, tá? Então, lembrando, escondi de mim, porque se eu deixar junto, eu acabo pegando tudo isso e colocando goiabada. Sempre eu faço isso lá na cozinha. Outra coisa, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter uma superfície plana, eu uso normalmente um tabuleiro ou uma placa de acrílico, tá? Tem que ser sempre um local reto. Tem algumas pessoas que falam assim, posso usar uma placa de isopor? Não, não pode. Porque o disco de isopor, ele sempre tem uma ondulação. Como o bolo ele é muito fininho, o que é que vai acontecer? Vai acabar passando ondulação para o bolo. Então, primeiro eu tenho que ter um tabuleiro reto, ou uma placa de madeira, ou uma placa de acrílico, mas que seja uma superfície bem plana, tá? Eu vou colocar um plástico celofane em cima, para quê? Para que a minha massa não cole na superfície que eu vou virar as massinhas, tá bom? Então, vou virar a primeira. Tá? Deixa eu ver se soltou direitinho. Virei a primeira massinha. Vocês observam que ela fica bem fininha, tá? Ó, é uma massinha extremamente fininha. Virei a primeira massinha. Sem goiabada, sempre. E venho agora para a segunda massa. Solta sempre a lateral um pouquinho. E vira por cima. O processo aqui agora é sempre o seguinte.
Você vai começar a empilhar massinha por massinha, tá? Coloca para montar esse bolo em torno de 15 massas. De 15, dependendo da altura que você quer. Aí você quer um bolo mais alto de 10, você coloca 27. Você vai seguindo sempre o aro que você vai cortar. Por quê? Porque você tem noção da altura. Aqui eu vou empilhar algumas massas, você dá uma olhadinha, depois a gente vai mostrar um bolo já montado para vocês. Bem, aqui você continua até da altura desejada. Então aqui a gente já tem algumas camadas, tá? Eu fiz ele pequeno, mas eu quero mostrar pra vocês que dá pra gente cortar ele, que ele fica legal. Se eu quero mais alto, eu vou empilhando, empilhando até chegar à altura que eu quero. Então eu posso trabalhar, como eu falei pra vocês, com 15, com 27, com 24, depende da altura que eu vou querer finalizar, ok? Então eu vou cortar um mininho pra vocês. Eu aconselho sempre assim, você monta ele no dia e corta no dia seguinte. Você nunca corta o teu bolo no mesmo dia que você montou, porque ele precisa de descansar. Então a massa vai absorver a goiabada, vai ficar mais molhada e mais firme. Então sempre monta ele todo no dia, deixa ele de um dia para o outro. No outro dia você vem e faz o corte. Então, separar o disco. Esse momento aqui é só goiabada no ar, só o cheirinho. Então puxa ele, pra você não perder ele. Firma ele um pouquinho e tira. Tá? Então você já tem as camadinhas, você já consegue visualizar todas as camadas. Então a gente vai mostrar para vocês agora um bolo já pronto, com todas as camadas, em uma altura de 10 centímetros. Agora a gente tem aqui o bolo já pronto, né? Eu fiz com a altura de 10 centímetros, como eu tinha falado para vocês, que vocês podem fazer da altura que vocês quiserem. Aqui eu trabalhei todos os andares com 10 centímetros. A gente vai empilhar um bolo de 3 andares, tá? Lembrando que eu tenho que ter a estrutura interna para colocar um andar em cima, que você pode trabalhar com um canudo mais firme, com um banquinho, a gente usa muito banquinho. Aqui eu trabalhei com canudos, ok? Sempre que a gente coloca o açúcar, só para não esquecer de falar para vocês, a gente trabalha com açúcar gelado, tá? É um açúcar que ele não fica aquele açúcar mais molhado, ele retém, ele evita que o bolo, na verdade, fique muito úmido e manche, então ele não vai danificar a decoração do seu bolo, tá bom? Então eu vou empilhar aqui, a gente está trabalhando com 3 tamanhos, o de 25, o de 20 e o de 15. Com açúcar gelado sempre. Pode ser colocado também, no lugar do açúcar gelado, dependendo da decoração que você vai utilizar, você pode cortar um disco de pasta americana, tá? E colocar esse disco por cima do tamanho do bolo. Então, se o bolo ele é de 20 centímetros, você vai cortar um disco de 20 centímetros. Se o tamanho é de 15, você vai cortar um disco de 15 centímetros. Ele vai de acordo com o tamanho do teu bolo. O disco de pasta americana e colocar na tampa. No lugar do açúcar, a gente colocaria um disco de pasta americana. E aí você pode usar a imaginação e criar, gente. A gente preenche tudo com açúcar. Tá aí, um bolo, todo de bolo de rolo, né, o naked cake, com todos os andares, goiabada e a nossa massinha de bolo de rolo, que é pão de ló, e ele montado 3 andares. Todos os andares a gente está trabalhando com 10 centímetros, tá?
Temos um bolo lindo, pronto para festa. O que eu fiz aqui também foi decorar com renda. Você pode decorar com renda, você pode colocar uma estampa de chita, você pode colocar flores, você vai decidir como é que vai ser a sua decoração. A gente trabalhou com renda, tá? Então a gente só vai pegar uma rendinha e colocar na decoração. Eu vou complementar, no caso, esse de baixo, pra gente fechar ele. Não precisa passar água, nem cola para fazer com que essa renda fixe nesse bolo. Por quê? Porque eu já tenho a goiabada, então a goiabada vai ajudar ele ficar bem firme, tá bom? Então, é só você pressionar um pouco que a renda vai ficando. Se você passar água, o que é que vai acontecer? Você vai deixar essa massa, como ela é muito fininha, vai deixar ela muito úmida e mole e pode danificar teu bolo, até chegar a azedar essa massa. Então não coloca água não. Então onde a renda tirou o excesso do açúcar, você vem e coloca novamente. Então tá aqui, um bolo de rolo, tá? De 3 andares, todos os andares com 10 centímetros de altura, tá? Aqui nesse bolo eu usei em torno de 23 camadas, entre goiabada e a massinha de pão de ló. Então agora é só a gente aproveitar. Vocês em casa vão ficar só pensando, né? Como é que é esse sabor. Mas quem é pernambucano já sabe o sabor que a gente tem aqui nesse momento. Então o pessoal daqui agora vai comer e vai aproveitar bastante, tá? A gente vai fazer agora a nossa florzinha de fuxico, certo? A gente vai utilizar a pasta americana. Então a gente vai abrir uma pasta americana bem fininha. Para fazer essa flor de fuxico, a gente utiliza só um cortador redondo. Pode ser de metal, pode ser plástico. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu já tenho algumas já montadas. Essa flor é que a gente vai utilizar para fazer a decoração desse bolo, a finalização, tá? Então, você abre uma pasta americana bem fina. O que você precisa para fazer essa flor são 5 círculos, tá? De pasta americana. Aqui tem 1, 2. Pronto, falta agora só mais um. A gente fica com 5 círculos, certo? E aí vocês podem fazer qualquer cor. Pode também fazer, montar ela como se ela fosse com a estampa também de chita, que aí você usaria um cortador pequeno de florzinhas para poder fazer as estampas dentro dela também. E aí pode usar a imaginação, né? Poderia ser feito também com bolinhas, aplicado cortador de bolinhas também para fazer estampas. Poderia ser listrada também, tá? Então aqui eu tenho 5 círculos, ok? O que é que eu vou fazer? Aqui eu só vou pegar o círculo, vou fechar o meio, tá? E aqui a gente vai fazer pequenas pinçadas. Tá? O que a gente fez aqui, ó, são pequenas pinçadas. Você vai fazer isso nos 5 círculos. Procura não colocar o dedo aqui no meio, o dedo. Se você coloca o dedo, você vai amassar a pinçada. Então, você tenta pegar só nas laterais.
E agora nós vamos para o último. Então, agora nós temos o quê? Nós temos 5 pétalas, certo? O que é que a gente precisa? A gente precisa agora de um botão que vai ser o centro dessa flor, tá? Aqui no caso, eu fiz a técnica do mármore, que seria misturar a massa vermelha com a massa verde, tá? Então, a gente vai misturar. Não precisa ser uma coisa muito misturada, porque o que eu quero é que fique os pedaços mostrando do verde e do vermelho, ok? Pega um silicone de botão. Aí você tira o botãozinho. Aqui você já tem o botão. Ok? Então agora a gente vai fazer a montagem. Como é que seria essa montagem? Primeiro passo, eu preciso ter a base. O que seria a base? Seria um círculo que eu vou cortar para me dar apoio para essa flor. Então aqui eu tenho um círculo, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou montar essa flor em cima desse círculo. Fixando sempre na parte interna, tá? Montei, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar só o botãozinho no centro dessa florzinha de fuxico. E aqui agora eu já tenho a minha florzinha de fuxico já pronta, tá? Foram 5 pétalas e um botão no centro. E aí eu vou usar para decorar o meu bolo. Eu posso colocar no topo, posso colocar na lateral. Isso aí eu vejo como é que eu quero colocar ele no bolo. Qual seria o design que eu fiz para trabalhar com essa flor, tá bom?